34.200. Esse é o número de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que vivem em uma união conjugal no Brasil. E não, você não ouviu errado. 34.200 crianças e adolescentes vivem em uniões conjugais formais e principalmente informais no país. Os dados são do último censo do IBGE, divulgado em 2022, e escancaram a realidade de muitas famílias e crianças que vivem em extrema vulnerabilidade social. Um problema social gravíssimo que o Brasil enfrenta há décadas, ainda que o casamento infantil ou infanto-juvenil para pessoas menores de 16 anos seja proibido por lei. E está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como Spotify. Eu sou o Guilherme Becker, em Bonn, na Alemanha, e nesta edição eu converso com a repórter Simone Machado, que escreveu uma reportagem sobre o tema que pode ser acessada no site da DW Brasil. Também vamos ouvir depoimentos de especialistas sobre o tema. Uma lei proíbe o casamento de qualquer menor de 16 anos no Brasil. Mas em muitos lugares do país essa lei não é cumprida e acaba levando a esse número absurdo de mais de 34 mil crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que são casados. Desse total, mais de 26 mil são meninas, maioria absoluta, e 7.800 são meninos. O problema existe há décadas, mas voltou à tona em fevereiro deste ano depois da absolvição de um homem de 35 anos que havia sido condenado em primeira instância por estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que a relação era consensual, mesmo com o Código Penal brasileiro tratando o estupro de vulnerável à prática sexual com menores de 14 anos. Simone Machado, obrigado por participar do DW Revista, e a primeira pergunta que eu queria te fazer é: quem são essas pessoas que mais sofrem com esse tipo de crime? Por que e onde isso ainda acontece no Brasil? As meninas são as principais vítimas desse tipo de crime, Guilherme. E aquelas que vivem em bairros mais pobres e que estão em situação de vulnerabilidade social são a grande maioria. Além disso, os casos de casamento infantil, eles ocorrem principalmente em cidades do interior do país, naqueles municípios mais pobres, onde o cenário de grande parte das famílias é de pobreza e que tem muita falta de informação. E é essa falta de informação que faz até mesmo que muitas famílias naturalizem essa situação. Ouçam só o que diz a Cláudia Mello, psicóloga especialista em crianças e adolescentes. Trata-se de uma realidade social, cultural e silêncio. A desigualdade, infelizmente, expõe meninas e meninos à vulnerabilidade muito cedo. A falta de diálogo seguro em casa e nas escolas, falta de educação sexual baseada em evidência. Quando o tema vira tabu, a criança, infelizmente, fica exposta. Ela enfrenta suas dúvidas e suas situações sem orientação alguma. E isso traz para elas muitas consequências, porque expõe ela a várias situações e a criança ainda não é madura para lidar com esse mundo, ela ainda precisa dessa proteção, ela ainda precisa dessa rede de proteção. E o Estatuto da Criança e do Adolescente garante a proteção, reconhece que a criança é um sujeito de direito, mas a lei sozinha não transforma a cultura. É preciso uma situação integrada da família, da escola, da rede de proteção. Não é um debate moral, é cuidado, é atenção, é segurança e é saúde mental. A gente precisa olhar com mais delicadeza e com mais sensibilidade para esses pontos importantes que é segurança, proteção às nossas crianças. Quer dizer, algo que a sociedade, no fim das contas, de certa maneira, dependendo, também aceita. Tem, aparentemente, uma lei do silêncio aí, que faz com que o casamento infanto-juvenil leve o adolescente ou a criança a entrar em um ciclo, muitas vezes, sem saída.
Exatamente, Guilherme. Eu conversei com algumas mulheres que se casaram ali com seus 12, 14 anos e muitas nem mesmo quiseram dar entrevista, apenas falaram de maneira informal. A grande maioria delas relatou que enfrentavam muitas dificuldades em casa, seja por questão financeira ou até mesmo vivendo um ciclo de violência. E esse ciclo normalmente se repetiu depois do casamento, onde essas mulheres ainda na infância, né, se casaram com homens mais velhos, até numa ilusão de que iria melhorar de vida, mas depois se viram vivendo aquele ciclo, né, novamente, né, aquele ciclo que eles tinham na casa dos pais, viram tendo na casa com o companheiro, seja em relação à submissão, à falta de itens básicos e até mesmo chegando à violência física. E como esse tipo de situação faz parte, né, do ciclo que elas viviam ou da sociedade em que elas estão inseridas, isso acaba passando como normal para elas e para a sociedade em torno. Então, assim, aquela situação que é um abuso é vista como o que é o normal, né? Diante de tudo que elas vivem, de todo esse ciclo que elas já estão acostumadas a viver. Agora, Simone, a lei existe, né? Só não é totalmente cumprida. Inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura proteção integral à criança, reconhecendo sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E a Constituição Federal imputa à família, à sociedade e ao Estado o dever de distanciar a criança e o adolescente de qualquer forma de violência, exploração ou opressão. O casamento civil de crianças e adolescentes com menos de 16 anos é proibido no Brasil em qualquer circunstância. Já a relação sexual com menor de 14 anos é considerada estupro de vulnerável, independente de qualquer tipo de situação, como consentimento, experiência prévia ou vínculo afetivo. E essa lei, ela existe porque a criança, né, ou o adolescente, eles não são capazes de ter total poder de decisão. O cérebro humano, principalmente as áreas ligadas ao controle de impulsos, avaliações de riscos e planejamento de longo prazo, ele se desenvolve ao longo da infância e da adolescência e só fica completamente formado já na vida adulta. Assim, as crianças de 12 anos, por exemplo, não conseguem tomar decisões complexas, conseguem apenas ter aquelas decisões do cotidiano, né? Como escolher os amigos da escola, organizar as tarefas e ter algumas preferências, né? Do que quer comer, do que quer vestir, coisas nesse sentido. Mas decisões que envolvem a sexualidade e constituição familiar exigem uma maturidade emocional e cognitiva que ainda não está consolidada nessa fase da vida. É o que corrobora a Cláudia Mello, ouçam só. Porque o cérebro ainda está em desenvolvimento. O córtex pré-frontal, responsável por avaliar o risco e controlar os impulsos e planejar, só amadurece completamente na vida adulta. Enquanto isso, o sistema emocional está altamente ativado. Isso significa mais intensidade afetiva e menos capacidade de regulação. Essa combinação reduz a percepção de risco e aumenta a vulnerabilidade. E a gente precisa entender que uma criança vulnerável, ela pode ser manipulada de uma forma muito fácil. Ela pode ser influenciada de uma forma muito perigosa. E é por isso que o Código Penal brasileiro estabelece a proteção absoluta para menores de 14 anos em relação ao ato sexual, independentemente do consentimento. A gente precisa entender isso. A lei reconhece essa vulnerabilidade e por isso que protege essa criança nessa fase. E isso nos ajuda a entender melhor que não tem como deixar essa demanda para essa criança decidir. Que bom que temos a lei. E isso significa que essas questões precisam ser olhada com maturidade, com responsabilidade. A criança não tem essa autonomia para tomar essas decisões. Ela não entende ou não tem essa capacidade crítica consolidada para se proteger ou afirmar que ela pode sim ser responsável e assumir um risco desse tamanho, que é tomar decisões dentro de um lugar que não a cabe ainda, por ela ser criança, por ela não ter essa capacidade cognitiva nessa tomada de decisão tão complexa. E quais são as consequências disso para as vítimas, Simone?
Como resultado, esse casamento precoce, ele causa diversos problemas sociais, como evasão escolar, gravidez precoce, entrada no mercado de trabalho tardia, e muitas vezes essas mulheres conseguem entrar apenas no mercado de trabalho informal. E toda, essa situação faz com que essas crianças e adolescentes fiquem cada vez mais dependentes do parceiro e se submetam muitas vezes a viverem um relacionamento não saudável. E qual seria a saída, então, além da aplicação ou da fiscalização mais severa da lei? Tem alguma outra resposta para resolver esse problema? Guilherme, é difícil responder essa pergunta. Segundo os especialistas que eu conversei, o casamento infantil acaba envolvendo questões sociais, culturais e econômicas. Por isso, é necessário envolver uma política de prevenção, tanto da família, da escola, como de políticas públicas. Além disso, o casamento infantil não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Ele ocorre em diversas regiões da África, do sul da Ásia e da América Latina. No entanto, o Brasil ele apresenta uma característica particular. A maioria das uniões ocorre de forma informal, sem o registro civil, o que dificulta a fiscalização e a produção de estatísticas precisas e, consequentemente, também do combate a esse tipo de situação. Para finalizar, ouçam só o que diz a respeito disso a advogada Mariana Albuquerque Zan, do Instituto Alana, que trabalha com inclusão, educação e direitos de crianças. A gente tem uma sociedade que não só relativiza, mas naturaliza, normaliza a violência contra a criança e adolescente. Há uma dificuldade social, inclusive, de entender esse contexto, essas realidades como violência. O Código Penal ele é muito objetivo e muito claro em relação ao critério, idade, para ser considerado estupro de vulnerável. E qualquer relativização em relação ao estupro de vulnerável não é possível e reflete muito o que socialmente nós entendemos como violência contra crianças e adolescentes, sobretudo violência contra meninas. Então, quando a gente relativiza, seja por uma questão de uma união estável, seja por uma questão de gravidez, seja por uma questão de, poderia configurar uma família, quando a gente relativiza o estupro de vulnerável, esse crime, a gente está também passando essa mensagem socialmente de que há situações em que uma criança, uma adolescente abaixo de 14 anos, não esteja sofrendo a violência sexual que ela está sofrendo. Acho que é importante reforçar que o Código Penal traz o crime de estupro de vulnerável, mas somado a isso, a gente tem o nosso norte, a nossa bússola em relação a direitos de crianças e adolescentes, que é o artigo 227 da Constituição Federal, que garante que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e que traz a garantia da prioridade absoluta de crianças e adolescentes. Então, a gente fez uma escolha política, uma escolha social, uma escolha coletiva na Constituição Federal de colocar a criança e adolescente em primeiro lugar. E não só isso, no artigo 227, a gente tem também que a garantia da prioridade absoluta de direitos de crianças e adolescentes é uma responsabilidade compartilhada entre Estado, família e comunidade. Isso significa que todas e todos nós somos responsáveis pela garantia de direitos de crianças e adolescentes, somos responsáveis por colocar a criança e adolescente em primeiro lugar nas nossas decisões comunitárias, nas decisões judiciais, no orçamento. Então, a prioridade absoluta e responsabilidade compartilhada faz com que nós sejamos responsáveis por todas as crianças, todos os adolescentes, e também somos responsáveis pela naturalização da violência e por romper com essa naturalização. E a gente está falando de violências que ocorrem, na sua grande maioria, contra meninas com menos de 14 anos e, na maioria, meninas negras, periféricas e que com pouco acesso a serviços e a direitos. Então, nós estamos falando de um recorte de violência que atravessa a infância e adolescência de determinados sujeitos de direito e que ainda é muito naturalizada e que socialmente ainda não, muitas vezes, não é considerada violência. E que essa violência acentua ciclos de vulnerabilização de garotas, de meninas, trazendo consequências para o resto da vida. Então, acentua ciclo de violência física, de violência emocional, acentua a evasão escolar, e aí isso leva a uma tardia profissionalização ou muitas vezes a não profissionalização dessas meninas, leva também à entrada tardia no mercado de trabalho e no mercado de trabalho informal. Então a gente está falando de uma situação de violências e que socialmente ainda é muito aceita.
A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado a Simone Machado, bem como a Cláudia Mello e a Mariana Zan pelas informações e análises compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final é da Leila Endrovait e a coordenação é do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.